soltar o meu pensamento e seguir. Oi, oi, oi! Aqui é Murilo Altafini, cantor e compositor. Também estudo meditação, autoconhecimento e espiritualidade desde os meus 14 anos. E estou aqui hoje fazendo mais um episódio do podcast Medite Bem. E temos uma convidada especial que é a Esther Negri, lá do Instagram A Lua de Alecrim. Se você não segue, vai lá e segue A Lua de Alecrim. Ela é taróloga e estudiosa também desses assuntos e nós vamos compartilhar aqui hoje umas histórias, um bate-papo, umas reflexões sobre o tema crenças limitantes. Será que você tem crenças limitantes? Como as crenças limitantes influenciam negativamente na nossa vida? Né? Pensamentos enraizados, pré-conceitos, coisas que nós ouvimos dos nossos pais, coisas que nós aprendemos na sociedade, na escola, os amigos nos disseram, coisas que a gente ouviu na nossa infância e ficaram marcadas, e aí a gente fala, nossa, isso deve ser verdade. E aí a gente continua acreditando nessas coisas e deixando que elas influenciem a nossa vida. E aí? Quanto disso é verdade e como a gente pode sair dessa situação, desse ciclo de estar viciado nos nossos próprios pensamentos, nas nossas próprias crenças, né? Então, com vocês aqui, eu convido a Esther para começar com esse bate-papo. Esther, dá oi pro pessoal, né? Olá! E aí, pessoal? Tô aqui de novo. Pois é, quem não viu o outro podcast em que nós falamos sobre o tarô como uma ferramenta de autoconhecimento, vai lá ver esse podcast, tá aqui também e... Puxa, muito conhecimento legal tá lá, né? Bom, começando esse assunto, eu conheço a Esther já há muitos anos, eu não sei quantos. Não é muitos também, né, Esther? Tá com 19, eu tô com 28. Vai fazer 6 anos. 6 anos. Outubro. Outubro faz 6 anos. Ela lembra o aniversário da nossa amizade. Pior que quando eu comecei a fazer aula de violão com o Murilo, foi 9 de outubro, que é aniversário de John Lennon. Ah, foi por isso que ela, por isso que você decorou. Então ficou fácil também. Bom, a gente se conhece há um bom tempo e então você ainda estava estudando no ensino médio e eu já vinha estudando esses assuntos desde os meus 14 anos também e nessa época eu já tinha mais de 19, né? Vai fazer 6 anos, então eu tinha 22, né? Se vai fazer 6 anos eu tinha 22. Por isso então eu propus para você várias ideias, né? Que na época pareciam utópicas, irreais, impossíveis, né? De você, por exemplo, eu comecei a falar para você que dava para você não fazer o terceiro ano do ensino médio ou não fazer o ensino médio se você passasse no vestibular para uma faculdade, que era uma coisa completamente fora da curva, né? Você que está ouvindo, não sei se já ouviu falar disso, porque é uma coisa muito rara, mas teve algumas notícias que correram e de pessoas que fizeram isso e eu entendo que era viável, entendo que era interessante. Se você passou no vestibular, pelo menos essa é a lógica, inclusive juridicamente, se você passou no vestibular, você está apto para entrar na faculdade e pronto, você não precisaria continuar estudando o ensino médio, né? E eu propus isso para ela e ela foi louca o suficiente para acreditar, gente, olha que coisa. Ela acreditou. E aqui vai também um adendo, né, sobre o poder de uma ideia. Nós estamos falando do poder das crenças limitantes, também tem as crenças que não são limitantes, né? Eu não sei como poder chamar isso. Ela é uma coceirinha que começa, né? Crenças expansivas, né? Exatamente. Eu coloquei essa ideia na cabeça dela e ela conseguiu colocar essa ideia na cabeça da mãe dela, que era uma coisa mais difícil ainda, né? Imagina, uma pessoa de outra geração ouvir uma coisa desse tipo. E aí, essa crença limitante, né? Ou vamos dizer, uma crença social, né? Tudo mais, né? Ela superou. E eu vou pedir para que ela fale como foi essa história, né? Como que isso aconteceu, se aconteceu mesmo, você vai descobrir agora. Então, eu tinha 16 anos. Quando você plantou essa ideia na minha cabeça, eu tinha 16 anos. E a gente estava na aula de violão, né? Que a aula de violão, ela já era muito além de uma aula de violão, né? Vamos dizer assim, pra manter... a gente conversava bastante sobre muitas coisas e do nada eu falei, queria entrar na faculdade, mas tem que esperar mais um ano e tantos, né? E o Raul vai estar lá, Raul, meu namorado, né? Estaria na universidade, em outra cidade, e eu queria ir pra lá. E eu pensei, poxa, vai demorar, né?
E aí eles foi só um comentário. O interessante é que foi só uma ideia. Não foi uma coisa que surgiu que naquele momento me impactou. Nossa, o meu mundo parou. Não, foi só uma ideia curiosa. A gente conversou sobre isso. Que é essa possibilidade, realmente. Ele falou de algumas notícias que tinham saído, né? De pessoas que conseguiram fazer isso, né? Pessoas até com 15 anos, bem menos 14 ainda. anos. Ainda no fundamental, né? E foi uma ideia que ficou, né? E aí eu comecei a pesquisar um pouquinho, não tinha pretensão nenhuma, né? É uma ideia que existe na cabeça e não tem a menor obrigação de acontecer, né? E no caso eu comecei a procurar e eu fui me interessando cada vez mais, né? E aí eu fui falar com a minha mãe, ela achou loucura, ela falou, Murilo, fica colocando essas coisas na sua cabeça. Acho que é sempre assim, nossa, o Murilo deu uma ideia pra Esther, meu Deus, o que lá vem agora, né? Gente, eu preciso me defender, porque assim, eu sempre pesquiso coisas fora da caixa, assim, coisa fora da caixa. Eu acredito muito no ser humano como um ser não limitado, como a gente é capaz de executar coisas fora da curva e que às vezes a gente não acredita nisso, né? Eu sou um exemplo com várias coisas na minha vida que eu fiz fora da curva e eu fiz a Esther realizar isso, que é uma história que ela vai ter o resto da vida, que é uma coisa fora da curva. Fiz não, né? Eu sugeri a ideia que ela foi lá e colocou em prática. Então, é óbvio que quem sugere ideias fora da curva tá disposto ou tá correndo o risco de ser crucificado, né? Uhum. Jesus não foi Sim, crucificado à toa. Exatamente. Não, é assim, depois ela gostou da ideia, depois a minha mãe começou a aceitar a ideia melhor, né? E aí eu fui lá, eu prestei o vestibular, eu não tinha terminado o ensino médio, e a universidade não aceitou, né? Porque nas cláusulas você tem que ter, na verdade, para você se matricular, você tem que apresentar um atestado de conclusão do ensino médio, né? E como que eu iria fazer isso, né? Então, o processo foi entrar legalmente, né, com ações. Aí a minha mãe entrou de cabeça, porque ela tinha que ajudar, né, nessas questões legais. E eu consegui uma liberação para que eu terminasse o ensino médio através do ensino de jovens e adultos, né? Mesmo não tendo 18 anos, que já é uma coisa que legalmente eu teria que ter entrado com uma... que eu tive que entrar com uma outra ação também, né? E num processo aí de uns 2 meses ali, entre passar no vestibular e esperar isso tudo se resolver, 2, 3 meses, eu consegui. Entrei um pouquinho atrasada, mas eu consegui. Terminei o ensino médio, apresentei o atestado de conclusão, né? Já tô dando passo a passo aqui, se tiver alguém que tá no ensino médio aí planejando. Terminou o segundo ano. Terminei o terceiro. Eu já tinha terminado o segundo, porque quando você me passou essa ideia, eu tava cursando o segundo ano, né? Quando você me passou essa ideia, eu tava cursando o segundo ano e depois eu fui cursar, já tava começando a cursar o terceiro. Então eu só precisei completar o terceiro ano através do EJA, né? Ah, sim, então você conseguiu antecipar o terceiro ano, como se você fosse uma pessoa, um supletivo de antigamente, como se eu realmente tivesse que é o EJA de hoje, né? Como Entendi. se eu estivesse realmente fazendo um supletivo, né? Foi o que me trouxe o atestado. Você fez o terceiro ano, que era para ser um ano inteiro, em algumas semanas, em algumas semanas, exatamente. Foi bem mais rápido, Sim. Então, assim, eu acho que depende também de como que isso funciona em cada estado, né? Aqui no estado de São Paulo funcionou assim, né? Mas isso varia de lugar para lugar e de universidade para universidade, né? Mas aí eu consegui, demorou, nossa, foram meses difíceis, hein? E como foi, assim, falando dessas questões de superar essas limitações, que às vezes é uma limitação social nesse caso, mas passou por primeiro ter que vencer uma limitação do pensamento, da crença. Porque se você não acredita que é possível, você não teria ido ir atrás. Se sua mãe não acreditasse que era possível, ela não teria ido atrás. Uhum. Então teve que vencer primeiro a crença. E como foi vencer essa crença e se deparar com... Como as pessoas também reagiram quando você falou, pô, eu venci isso aqui, consegui, olha que interessante. Então, eu acho assim... A minha mãe até fala, nossa, Esther, você tem o seu pensamento, ele tem uma força muito grande. Porque eu ficava firmemente naquela ideia de que eu vou conseguir. É lógico que quando chega perto, quando as coisas estão demorando pra acontecer, dá aquela ansiedade, aquela coisa. Mas eu tinha muito em mente, realmente, isso é possível. E, meu Deus, eu acho que era uma coisa que não... Deixou de ser algo que partia de mim, né? Era uma coisa que eu entreguei pro universo. A partir do momento que eu fui aprovada no vestibular, a responsabilidade não era mais minha. Né? Eu falei, não, agora é a vida. E se o fluxo da vida me traz prosperidade, isso vai vir até mim. Então era meio que essa crença, já não depende de mim. Por que a vida seria ruim comigo?
Se não depende de mim, por que queriam me tratar mal? Você fez a sua parte e pronto. Exatamente. Então eu pensei, bom, eu vou confiar que as coisas que vêm até mim, que independem de mim, vão ser positivas. E foram, né? E aí eu consegui essa aprovação. O interessante é que alguns meses depois, uma garota da minha sala veio me perguntar como que eu tinha feito tudo isso, porque ela tinha passado no vestibular de meio de ano e ela queria começar também a cursar. E ela queria saber como que ela fazia isso, que ela também estava no 3º ano. E aí eu expliquei pra ela todos os processos. Então, você inspira outras pessoas, né? Assim como aquelas notícias anteriores me inspiraram, eu virei notícia, assim, entre aspas, né? E inspirei outras pessoas, Inspirou outras pessoas. É isso mesmo, esse poder que a gente tem quando a gente vive alguma coisa que não é limitante. É óbvio que vai ter aquelas pessoas que vão olhar com inveja, vão querer desmerecer, vão querer... Mas enfim, isso aí tem em todo lugar. Mas se a gente for se preocupar com isso, a gente não faz nada. E o incrível é a gente poder viver os nossos sonhos. Você colocou isso em mente e foi atrás. E falando disso, eu lembrei, quando eu tinha 17 anos também, eu trabalhava com meu pai na época e estava prestes assim, a formalizar realmente o trabalho com 16 anos, né? E ele me perguntou se eu queria formalizar o trabalho sendo um funcionário registrado ou se eu queria ser o sócio. Um sócio da empresa. E para eu ser sócio da empresa, eu teria que ser emancipado. Eu nunca nem tinha pesquisado isso, né? Eu descobri então que eu poderia ter 18 anos sem ter 18 anos. Seria basicamente isso. Aí eu falei, não, eu quero ser o sócio. Com 17 anos. Né? Hoje eu vejo e falo, cara, 17 anos é muito novo para ser sócio de uma empresa. E a gente realizou coisas, eu particularmente realizei coisas dentro da empresa que me orgulho muito e acredito que ia contribuir bastante. E o que aconteceu foi que daí eu tive que ir atrás de buscar uma emancipação, que é, a partir de agora você responde pelos seus direitos e pelos seus deveres, ou seja, pode ser preso como um maior de idade. Então com 17 anos eu fui emancipado e já podia ser preso como maior de idade. Com 17 anos emancipado, você também tinha já a obrigação legal de votar? Só uma curiosidade aleatória. Pois é, não me lembro disso. Sabe. Não sei, eu já votava desde os 16. Entendi. Eu sempre votei. Não, era só um ponto, né? Interessante. Eu não sei. Mas eu não podia tirar carta, infelizmente. Então seria interessante, isso não né? poderia, realmente. Eu pensei que sim. Mas eu já respondia por mim, então, em todos os tipos de documentação, eu já respondia por mim mesmo. No banco e tudo mais, as pessoas me respeitavam como maior de idade. Uau. Sócio de uma empresa e não simplesmente um adolescente. Um adolescente qualquer. Então, veja como é, né? Aí, me lembro quando eu fui fazer a emancipação, o cartorário, acho que é o nome que fala, perguntou por quê, né? Por que eu estava me emancipando? E ele ficou impressionado do motivo. Né? Normalmente, se alguém pede emancipação, não deve ser por isso, não. Deve ser por coisas ruins. Não por coisas boas. Sim. E eu acho que é até raro alguém pedir emancipação. E o legal foi que foi autorizado, porque poderia não autorizar, né? Depende de uma aprovação. Se ele falar assim, não, isso aí tá errado, seus pais estão sendo inconsequentes, né? Você também. E não foi nada disso. Então a gente mostra que a nossa postura, a nossa como a gente acredita que as coisas podem ser, elas também podem ser. Sim. Né? A gente acreditou que era possível emancipar, você acreditou que era possível entrar na faculdade, ou seja, a gente venceu uma crença que é social e superou uma expectativa nossa e dos outros, né? A ponto de a gente ter uma história para contar, né? Eu acho que eu tenho uma história que dá pra falar sobre isso de uma forma até muito mais transcendental, né? Eu acho que isso mexe muito com crenças, né? Mas como esse podcast fala sobre espiritualismo, é uma história muito interessante. Eu acho que tem a ver com crença, né? Porque é isso que move, é isso que moveu a minha situação. Quando eu tinha 10 anos de idade, eu tive uma doença rara, uma síndrome chamada Síndrome de Arada, né? É um nome esquisito em alemão. É uma doença rara em que você vai perdendo a visão, né? E em estágios avançados você perde até pigmentos dos pelos, cabelos. Então a pessoa fica cega dos 2 olhos, pode ficar cega dos 2 olhos e perde totalmente pigmentos, né? E tudo mais. É uma coisa que foi bem grave na época. Eu percebi que isso começou a me assustar. Antes de eu perceber o problema de visão, eu comecei a ter muito medo do escuro. Antes de eu sentir qualquer problema de visão, eu tinha medo de ficar no escuro porque eu achava que eu tava ficando cega, né? É uma coisa de criança, né?
E aí, conforme o tempo foi passando, eu comecei a perceber uma mancha na frente do olho. A gente foi procurar um tratamento, né? E descobrimos essa síndrome, né? E aí, o que acontece é que era uma síndrome muito difícil de tratar. O tratamento era muito caro, muito caro. E além do tratamento ser inacessível, ele também não era garantia de nada, porque era uma síndrome que deixava muitas sequelas, né? Que podia deixar muito, mesmo, fiz o tratamento, ainda tenho parcialmente a visão, mas Todo o resto não era teria. nada muito garantido, né? E aí o oftalmo falou, não, vamos arriscar um tratamento com corticoide, né? E aí não foi só o corticoide, né? Que seria um tratamento simples, básico, vamos ver se dá resposta. Porque a sorte que eu dei é que eu descobri isso bem no começo também, né? Logo eu percebi, a gente correu atrás disso tudo, né? Além disso, a gente foi procurar auxílio num centro espírita. E eu passei por uma cirurgia espiritual. E por todo um tratamento, né? Que consistia em um ramo de arruda embaixo do travesseiro, um copo d'água na beira da cama, que eu deixava de noite e tomava todas as manhãs. Aquilo era o meu tratamento também, né? E eu pensava, não, eu vou ficar boa, porque eu tô fazendo esse tratamento espiritual e porque eu tô tomando o corticoide. E começou a surtir resultados. Hoje, o meu oftalmo, ele usa o meu caso como exemplo no mundo inteiro, quando ele dá palestras internacionalmente, porque foi uma coisa muito rara, não sobrou sequela nenhuma na minha visão, né? Eu uso óculos por outros problemas, por miopia e astigmatismo, não pela doença. Então, ela não atrapalhou em nada a minha vida e eu acho que é 1 em 1 milhão, né? Os casos em que isso acontece. Eu acredito que foi por conta desse tratamento e que foi por conta da minha fé. Né, da crença de que aquilo iria se resolver, né? É lógico, se você fica doente, você quer que aquilo melhore, mas eu acho que tem momentos em que a gente consegue colocar um passo além, né? Um ponto além, né? Então, assim, eu acredito muito nisso, né? Tem um detalhe interessante dessa história que eu era pequena, eu coloquei o copo d'água na beira numa cabeceira ali da cama, tinha uma amiga dormindo na minha casa. No dia, ela acordou no meio da noite comigo virada pro sentido onde estava o copo, conversando com alguém. Ela falou, Esther, o que tá acontecendo? Ela ficou muito assustada. E eu falei, você não vai entender. E aí eu virei depois de um tempo e dormi de novo. Então, sei lá, são crenças, né? Pra mim, aquilo foi um contato com o Dr. Fritz, que foi o oftalmo espiritualmente que me tratou. Sim. Né? Então eu acho que são crenças muito pessoais e espirituais que ajudam a gente a conquistar as coisas, né? Sim. Você não colocou limitação. Você acreditou na possibilidade. É o que eu digo para as pessoas. Exatamente. É necessário que você acredite piamente para que uma cirurgia espiritual funcione? Eu digo não. Mas é imprescindível que você esteja aberto à possibilidade. Porque senão você vai atrapalhar o processo. Você vai atrapalhar. Poderia ter sido simplesmente um magnetismo, um reiki, um passe. Mas se você não estiver ali... aquilo atrapalha. Como que você vai... Porque assim, a vida depende da gente. Os Exatamente. outros, eles são um complemento. Eles vão dar pra gente o que nos está faltando de alguma maneira. Mas quem vai ter que dar conta daquilo o resto do tempo é a gente. Então, se a gente recebe uma energia de alguém, você vai ter que dar conta dela. Você poderia até jogar ela fora. Dissipar essa energia, dispersar e jogar ela fora. E aí é que você vê a mente da criança, né? Por mais que eu soubesse a dimensão, né, a gravidade do problema, né? Meu pai chorou, eu nunca tinha visto meu pai chorando, né? Então você percebe, eu acho que tem algo de difícil aqui. Mas ainda assim a mente que tem uma fé realmente muito profunda naquilo, né? Que algo pode dar certo. Sim, exatamente. Eu acho que a religião, às vezes, ela é superestimada e a fé subestimada. Exatamente. Deveria ser o contrário, a gente superestimar a fé. Qualquer pessoa que rompe os padrões, que a gente diria assim, é um herege da sociedade, né? Você foi uma herege da sociedade porque você rompeu com os dogmas de que uma pessoa que não terminou o ensino médio não pode entrar na faculdade. Eu fui um herege da sociedade quando eu rompi os dogmas que diz que uma pessoa de 17 anos não pode ser responsável por si mesma, pelos seus deveres e direitos civis e ser sócio de uma empresa. Eu rompi com os dogmas daquilo que é o normal. Exatamente. Para isso, a gente teve que ter fé.
Sim. Tem que ter algum tipo de fé. O Gandhi só rompeu os dogmas, Martin Luther King só rompeu os dogmas dos seus locais se tivessem uma fé que rompe com as crenças. Anda, Né? café eu vou, que a fé não costuma falhar. A fé não costuma falhar mesmo. Pô. Dentro desse contexto, ela não falha, né? Eu Você acho tem que assim, acreditar em lógico, algo que você não vê. É lógico, eu acho assim, não é depositar tudo na fé e esperar que as coisas aconteçam. Mas se você tá fazendo a sua parte, entrega o resto. E O aquela que não parte- depende de você, você Exatamente, entrega. Mas exatamente. faça a sua parte também, né? Exatamente. A gente tem que ter a fé em algo que a gente não vê. Mesmo que você não tenha uma crença em Deus ou coisa assim, mas você tem que ter fé em algo que você não vê. Quer dizer, quando eu saio da minha casa todos os dias para trabalhar, eu tenho que ter fé de que eu vou voltar no final do dia. Eu tenho que ter fé de que eu não vou ser aquela estatística daquele que foi atropelado. Eu tenho que ter um mínimo de fé, senão eu não saio de casa. Exatamente. Senão eu vou viver no pavor, no amedrontamento. Eu não sei se é você que disse já em algum momento que a fé é o oposto do medo. Né? Exatamente. Porque o medo, ele vai naquilo de mais caótico que pode acontecer e a fé vai naquilo de melhor, né? Então, é lógico, assim, eu acho que isso é para toda situação do nosso dia a dia. Pensamentos. Pensamentos são só pensamentos. Eles não vão fazer mal nenhum se você não abraçar eles, né? Acontece, né? Porque nós somos humanos, a gente pode falar sobre coisas que às vezes vêm na nossa cabeça e tudo mais. São ideias. Se você não vai se aprofundar nelas nem concretizá-las, você deixa elas irem e passa a cultivar aquilo que você quer manter, né? Aquela clássica história, clichê, né, do lobo. Tem 2 lobos dentro de você, você escolhe qual você quer alimentar. É lógico, a gente tá falando de situações muito grandiosas e às vezes não acontece nada de grandioso na nossa vida, mas nas pequenas coisas que a fé age, né? Então, eu acho que é entender que talvez você não tenha a ambição de passar no vestibular antes do tempo. E aí você não precisa da sua fé para fazer isso, mas você pode usar a sua fé e a sua mentalidade em cada segundo da sua vida, né? Sim, a fé para ser uma pessoa mais positiva, por exemplo. Independente de ter que realizar alguma coisa fora do comum. Porque, como você falou, a fé sendo o contrário do medo. Porque o medo ele tem seu papel. O problema é quando ele passa... Quando ele tá fora do normalzinho. Né? Quando ele tá fora do normal é quando você começa a confiar demais no mal. Então, uma confiança gigante de que o mal vai acontecer. E a fé é uma confiança gigante Que o bem de que o bem vai acontecer. vai acontecer. Porque na realidade, em praticamente tudo na nossa vida existem essas 2 possibilidades. Tem vezes que essa dualidade ela é neutra, né? Você pode... Ela é um pouco mais próxima do você pode selecionar... meio do caminho, né? Você pode selecionar se foi bom, se foi mal. Você pode interpretar. Mas tem coisas que são claras, que foram ruins, tem coisas que são boas. De modo geral, a gente tem as 2 possibilidades. A gente não tem só a ruim. Né? Às vezes parece que no mundo só tem a ruim. Mas a gente tem as 2 possibilidades. E por que você vai gastar toda essa energia só na confiança no mal? Se você tem a fé para confiar no bem. Exatamente. Eu vejo assim, porque quando a gente fala sobre positividade, tem um estigma, né? As pessoas mais... de uma linha mais tradicional, não tanto esotérica e... Espiritualista? Uma outra palavra é... holística. Sim. De uma forma não tão holística, elas pensam que pensar positivo seria aquela coisa assim, não fica triste, é só você pensar positivo. Não é isso que a gente tá falando aqui, né? Não. Eu vejo, na verdade, é interessante fazer esse adendo, né? Porque eu vejo, na verdade, muita gente falando, criticando esse ponto. Mas eu vejo terapeutas, conheço uma terapeuta que ela trabalha essa metodologia do olhar para o positivo, olhar para aquilo que há de bom, tentar transformar as coisas, né? Ela trabalha isso, ela é uma terapeuta, psicóloga, né? E ela trabalha isso na psicoterapia dela e ela vê que isso surte resultados muito grandes para os pacientes dela, né? Sim. Então, realmente é uma coisa que, assim, a gente tem que ver, é lógico, a gente não pode ser simplista. Não, o simplismo não pode estar em lugar nenhum. O problema é o senso comum, a repetição de... Exatamente. Você repete o que ouviu alguém falar, mas existe um sentido muito maior nisso. Existe. Um E aí é sentido que prático. tá. É quebrar esse preconceito que foi criado. Então você só tá falando pra gente ficar good vibes. Não é isso. É como né? se a gente fosse fazer de conta que não existe coisas erradas no mundo. E não é essa a Não intenção. é assim, né? Mas é a intenção mudar essas coisas. Mudar a postura
postura, né? Mudar a sua postura diante das coisas, né? Em busca de soluções. Exatamente. Porque aí é que entra, né? Tem coisas que a gente não vai conseguir resolver. Uhum. E tem coisas da vida que a gente não vai resolver. E vai adiantar a gente ficar chorando o tempo todo? Uhum. É lógico que a gente tem um momento de chorar, tem um momento de ficar triste, indignado, revoltado. Tem os É momentos. saudável. É saudável. Faz parte de ser humano. Exatamente. Mas também faz parte da volta por cima. Porque você quer viver... É só simples. Vamos pensar uma coisa prática. Você quer viver mais ou quer viver menos? Se você quiser viver menos, seja mais carrancudo. Seja mais negativo. Já é comprovado que a atividade do nosso córtex pré-frontal, quando ela está voltada mais para o lado direito, ela está mais ligada a sentimentos negativos. Uhum. E quando ela está voltada mais para o lado esquerdo, ela está voltada a sentimentos positivos. Exatamente. É a questão da neuroplasticidade, né? Qual é o lado do seu cérebro que você quer que funcione melhor, né? Quais são os hormônios que você quer que o seu corpo produza? Porque quando o seu corpo se acostuma a mandar cortisol o tempo todo, ele vai continuar, ele vai se retroalimentar. Você vai se retroalimentar. Você tá pensando no negativo, você tá tendo emoções ruins, pânico, ansiedade, tristeza, depressão o tempo todo, aquilo se torna um vício, né? Tudo é um vício no nosso corpo, né? Não são só... a gente pensa que o vício é aquilo que vem de fora, mas aquilo que a gente produz aqui dentro também se retroalimenta, né? Sim, com através certeza. de pensamentos, emoções e hábitos mentais, né? É aí que entra o papel da meditação, de você saber filtrar e selecionar aquilo que você quer. Os pensamentos vão vir, eles vão estar vindo o tempo todo. Aquela ideia do não joga o celular da ponte, aquele medo que a gente tem. Você vai jogar o celular da ponte? Não, então você não precisa ficar encanado com o problema, com o pensamento que veio. Foi só um pensamento. Eu percebo que, baseado nisso, a gente se apega demais ao que a gente acredita, ao que a gente pensa. Às vezes eu falo pra mim mesmo, nossa, Murilo, como você acredita nos seus pensamentos, né? Nossa, olha como você bota fé nisso, né? Exatamente. Nossa, olha como você ama o que você pensa, o seu ego, né? Você adora pensar, né? Nossa, como você adora pensar. Ainda mais a gente que trabalha muito com a mente, né? Com a mente, exatamente. Eu trabalho muito com a mente. Praticamente todo o meu tempo eu trabalho com a mente. Eu só me divirto fazendo exercício físico. Eu não trabalho com nada físico. Eu não sei tocar. Então, eu preciso me vigiar o tempo todo. Num sentido positivo, né? Que eu falo que não é vigiar e punir, mas é monitorar e corrigir, né? Eu preciso me monitorar e corrigir e falar, ô. Você tá acreditando demais nos seus pensamentos. Dá uma trégua, dá uma segurada aí. Eles não são tudo isso que parece que são. Exatamente. É ter essa dimensão. Quando você tá lá meditando, eu vi uma frase que é muito interessante. Eu não consigo, a pessoa chega e reclama, eu não consigo meditar, né? Porque sempre que eu começo a meditar, eu começo a ver esses pensamentos, eles começam a surgir. Parabéns, você tá meditando, porque você tá vendo que você tá tendo esses pensamentos. Você tá observando que eles estão ali. E só isso. Não é tomar partido, mas os pensamentos vão vir. É se tornar consciente deles. Sim, a pessoa pensa que ela vai conseguir meditar ou então ela vai controlar os pensamentos. Não. A intenção não é você controlar os pensamentos, é não deixar que os pensamentos controlem você. Controlem você. Até porque aquilo que você controla, cresce. Aquilo que você tenta manter poder sobre, cresce. Então, nossa, pensei uma coisa horrível aqui. Se você ficar batendo na tecla do não posso pensar isso, não posso pensar isso, você já tá pensando, você já tá cultivando. É uma repressão, não é uma educação, né? Exatamente. Aí você fica ali naquele lugar, achando que isso é controle. Né? A gente até consegue controlar, mas a custo do quê? Porque uma hora ou outra isso vem à tona. Então a ideia não é controlar, é você aceitar e deixar fluir. Tem que entender que nós somos seres humanos. Nós temos que entender que a gente tem dias ruins, que a gente tem sim emoções ruins, que a gente deseja às vezes o mal para os outros, mas só que eu, justamente por admitir isso, já estou um passo adiante de quem não entende, não admite isso em si. Exatamente. Né? Eu sei que existe esse lado. Eu sei que existem sombras em mim que eu gostaria que não existissem. Mas elas existem. E eu entendo que elas existem. Então isso faz parte de ter mais consciência, de ter mais autoconhecimento. Senão a gente não avança. A gente fica naquela crença, não, eu não sou isso. Não, eu não penso isso. Não, eu não posso pensar isso. Nossa, olha que pensamento horrível, né? Pensei em passar uma rasteira na pessoa. Não. Eu pensei em passar uma rasteira na pessoa. Nossa, como eu penso feio agora, né? Eu preciso pensar melhor. Mas levar numa boa. E também não tem problema
problema, assim. Eu acho que também não tem problema você ter tido vontade de passar uma rasteira na pessoa, mas às vezes acontece de ser só um pensamento. Às vezes não é uma vontade. É o que você falou, é só um pensamento. É só uma coisa, não quer dizer que você quer aquilo verdadeiramente, né? Então, eu acho que é desvalorizar esses pensamentos, né? Valorizar aquilo que serve, né? A gente fala assim, é só um pensamento, né? Mas a gente entende que existe uma energia que move aquilo que a gente pensa, a gente está movendo uma energia para aquele ato. Exatamente. Que pode influenciar as pessoas. Porém, existe uma grande diferença entre você ter um pensamento passageiro e você cultivar, cultivar uma ideia. Exatamente. Um pensamento, ele não é uma ideia. Quando você pensa muito sobre um assunto, você começa a transformar isso numa ideia. E se você tem uma monoideia, só pensa na mesma coisa, aí você está cultivando de verdade. Isso pode se tornar uma forma pensamento que vai executar aquela ação a nível energético no mundo e nas pessoas, né? Uhum. Mas até chegar nesse ponto, você teve que realmente ficar desejando a vingança, desejando o mal o tempo todo, né? E aí é que entra o ponto da disciplina mesmo. Bom, eu tô sentindo isso, eu acolho esse sentimento, mas eu quero transformá-lo. E para você transformar as coisas, eu acho que é esse o ponto de você querer transformar as situações, né? Então, assim, eu tô sentindo isso, mas eu não quero cultivar esse sentimento. O que eu posso sentir no lugar? Né? Esse é um dos trabalhos dessa terapeuta, que ela traz os pacientes dela para refletirem sobre isso. O que você pode colocar no lugar dessa sua crença, né? Então, sei lá, a minha vida é uma droga e eu sou infeliz. Tá, ok. Por que você tá infeliz? Por causa disso, disso e disso. Ok, o que te faz feliz? Isso, isso e isso. O que te impede de cultivar essas coisas boas? Isso, isso e isso. E aí você vai criando soluções para transformar os paradigmas. Quando a gente pensa nisso, quando eu penso nisso, é por isso que eu digo para as pessoas assim, olha, você está numa busca na meditação, usando uma ferramenta qualquer, você precisa buscar autoconhecimento no sentido de entender suas emoções e entender o que você vai cultivar no lugar. Uhum. Porque se você só meditar, observar que você tem um universo horrível dentro de você, você vai sair daí pior. Você vai falar, meu Deus do céu, eu sou isso mesmo, né? Se for para só ouvir o que tem de ruim, né? Mas exatamente. Tem uma frase, né, que é da Hannah Arendt, eu não sei como pronuncia, desculpa. Mas diz assim, toda dor pode ser suportada se sobre ela puder ser contada uma história. E isso vem da psicologia transpessoal, né? Exatamente, o tipo de técnica, né, de terapia que eu acho que tem que ser valorizada, né? A gente tinha técnicas terapêuticas que focavam muito no trauma e no problema, mas se você focar só no problema, você não vai estar procurando uma solução para ele, né? Então a gente tem que olhar de uma forma até mais pragmática, né? A gente olha para as emoções, mas olha para elas na prática, né? Como que eu transformo isso? Como que eu soluciono isso? A gente tem que ter uma terapia da solução e não uma do problema. Exatamente, né? A gente vai ter que falar do problema, mas não focar só no problema. Exatamente. A gente precisa entender o que eu vou fazer com isso, né? Senão a gente fica só naquela ideia de... Tem um problema. Eu tenho um trauma e esse trauma... Vai estar comigo pelo resto da vida. E agora, né? Então, por isso que essa frase da Hannah, né? Tudo pode ser superado se você tiver uma história para contar sobre. Que quer dizer o seguinte... Se você puder transformar aquilo em alguma coisa positiva. Você poder contar uma história que inspire alguém. Exatamente. Né? Não é à toa que Viktor Frankl, né, sobrevivente do Holocausto, que é um dos pontos, dos caras fundamentais assim, da psicologia transpessoal, que ele transformou sua história numa forma de entender as emoções humanas, entender a si mesmo e ajudar as pessoas a se inspirarem a mudar também. Exatamente. Né? Não adianta a gente falar assim, nossa, coitado, né? É óbvio que existem situações complicadas. Eu entendo que cada pessoa está num contexto e nem sempre o que a gente diz serve para todo mundo, mas serve para muita gente. Sim. Pelo menos o conceito geral, né? Exatamente. Aí ela tem que adaptar. Eu acho que o aprofundamento vai até de você procurar uma terapia ou outras formas de se conhecer para você ver como que tudo que a gente está falando aqui serve pro seu momento, né? Porque cada um vai adaptar isso de uma forma muito específica, né? Mas dá pra adaptar, é adaptável, né? Eu acho que é bem isso, assim, a gente aprender com aquilo que a gente tem. Por exemplo, não basta só a gente falar, a gente pega essas catástrofes que a gente teve na humanidade. Não basta só a gente falar aquilo foi horrível. Basta a gente pensar como não repetir.
como fazer a história não se tornar cíclica, né? Então, assim, é exatamente esse o processo, né? Ok, aquilo foi horrível. Tem até uma questão psicológica, a gente vê muito as desgraças, né? As pessoas frisam muito as desgraças. A gente tem noticiários que se alimentam disso, a gente tem notícias na internet que se alimentam disso. Há uns anos atrás teve um caso horrível que viralizou na internet porque foi filmado. E as pessoas procuravam assistir aquilo, né? Por que você tá assistindo aquele momento violento? Por que você... Se você sabe da notícia e você sabe o que aconteceu, por que você quer consumir aquele conteúdo, né? Uhum. E aí é se perguntar por que a gente cultiva o mal. O mal. A Por violência. que falar... É lógico, a gente tem que falar sobre as coisas ruins que acontecem, mas falar por falar é sádico, né? Falar por buscar, por querer consumir. Se você fica, por exemplo, vendo documentários sobre a Segunda Guerra só falando sobre a desgraça que foi aquilo, isso é sádico. Agora, se você pensa, não, isso aqui a gente não pode repetir, a gente tem que fazer isso, isso e isso. Essa é uma postura positiva, essa é uma postura transformadora. Sim, porque essa forma como a gente vê a sociedade, as pessoas, ela tá ligada ao nosso cérebro reptiliano, aos nossos instintos mais primitivos e que nós estamos sendo fisgados e levados, controlados sem perceber. Exatamente. É automático a gente prestar atenção muito mais em notícias negativas e violentas. É automático porque a gente precisa se prevenir e se proteger. É um instinto já nosso, É um instinto de proteção. Eu preciso me proteger do mal. Então eu preciso saber o mal que está acontecendo. Uhum. Só que isso, a que nível? A gente está num nível doentio. Uhum. A gente chega num nível em que a gente realmente está cultivando aquilo, isso, né? Você pode não se sentir bem com aquilo, mas então por que você foi procurar, né? É uma coisa meio de analisar nossas intenções, né? A gente gosta de se horrorizar, né? A gente se sente contraditório, não é literalmente se sentir bem. Não quer dizer que quando você vê algo ruim, você acha aquilo maravilhoso. Mas é o impulso de buscar por aquilo que a gente tem que procurar transformar. Exatamente, porque existem questões práticas nisso na nossa sociedade. Não é só uma questão energética ou dentro da nossa mente. Exatamente, é uma questão completamente sociológica também. Quando você dá atenção para o mal, puxa, eu já vi quantas notícias disso realmente comprovadas, né? Você faz com que ele aumente, você faz com que ele se divulgue mais. E isso acontece dentro da gente, quando a gente dá essa atenção para as nossas crenças, para os nossos sentimentos negativos, e acontece no mundo. E quando você dá essa atenção, a tendência dele é crescer. A televisão vai noticiar mais, as redes sociais vão divulgar mais, porque é um algoritmo que ele pensa de acordo com o nosso comportamento. Exatamente. A vida é praticamente um algoritmo também. Uhum. Ela age conforme o nosso comportamento nesse sentido. Se alguém chega para você e começa a te contar uma notícia negativa e a pessoa começa a perceber que você não está alimentando aquilo, legal, então aí você muda de assunto. A próxima vez, ela não vai sentir o mesmo impulso de falar aquilo pra você. De ir lá e falar sobre aquilo. Vai ser cada vez menor, até que chega um momento que ou ela se afasta ou você se afasta. Exatamente. E eu acho que até uma postura, por exemplo, no começo eu dei praticamente um passo a passo sobre como entrar no vestibular sem ter completado o ensino médio. Se a gente estivesse falando sobre, nossa, você viu como que aquela notícia lá, aquela pessoa matou aquela outra pessoa e ele foi lá e ele planejou. E se eu estivesse aqui falando sobre aquela notícia e dando um passo a passo sobre como matar alguém? Isso vai se repetir. Assim como eu espero que tenham pessoas que vão atrás do vestibular, vão ter pessoas que um dia pode não ir lá fazer, né? Vão matar, mas interessante essa ideia, né? Exatamente. Eu gosto de uma frase que tá no filme, eu não me lembro se tá no livro Nosso Lar, mas tá no filme. Em que tá bem no final, acho que é o Emmanuel fala pro André Luiz assim, quando a Luiz vai começar a escrever através do Chico, e o Emmanuel fala assim, o mundo precisa de histórias felizes, André. Uhum. Ou seja, nós precisamos nos inspirar. A gente só chegou aqui como humanidade porque a gente acreditou. A gente teve fé, de uma maneira. Não estou falando da religiosidade, lembra? Da religião, mas sim da fé. Aquela fé que acredita que a gente pode prosseguir, que a gente vai vencer aquela tempestade que aconteceu, que a gente vai encontrar outra caverna. Desde a pré-história a gente teve que ter fé. Que a gente não vai ser comido por um leão, que uma onça não vai pegar a gente. A gente teve que ter fé e continuar. E o que vai fazer a gente mudar esse paradigma, né, que é um padrão, é a gente vencer essas coisas que são negativas em busca de histórias felizes. Então a gente precisa de inspiração de histórias felizes. Você contou uma história feliz, eu contei uma história feliz, que podem servir de inspiração para centenas de pessoas que vão ouvir esse podcast em qualquer época da história, né?
Exatamente. Bom, eu acho que é tudo isso, né? Tudo que foi falado, assim, sobre procurar olhar para uma perspectiva diferente, cultivar essa perspectiva em cada passo que a gente dá, em cada pensamento, em cada detalhe. A gente pensar em como as coisas podem melhorar, como a gente poderia solucionar isso, como eu poderia contribuir, né? A gente só pode contribuir no mundo a partir da nossa perspectiva individual, a partir da nossa mudança individual. Se eu não sou uma pessoa diferente, como eu posso inspirar que as pessoas sejam diferentes? Né? Eu acredito que a gente realmente move o mundo através do nosso exemplo. E eu acho que dá até para estender isso, a gente tem que pensar coletivamente, né? Como que a gente faz para se unir nesse ideal, né? Eu acho que não somente inspirar pessoas, mas trabalhar junto com elas nisso, né? Eu acho que é uma proposta interessante pra gente... Não é uma proposta de pegar e formar um grupo, não é tão literal assim. Mas é um grupo hipotético, sabe? Um grupo de uma forma mais abrangente, mais aberta. As pessoas que movem e que transformam o mundo, elas estão juntas com um único ideal, com uma ideia em comum. Isso é revolucionário, né? Se a gente for ver as grandes transformações da humanidade, elas tiveram o papel imprescindível de inúmeras pessoas juntas numa mesma busca, né? No mesmo propósito. Sim, e o que eu acho mais incrível disso é quando eu vejo o Martin Luther King fazendo uma mudança, ele nunca falou que ele tinha um plano de mudança. Qual é o discurso mais famoso de Martin Luther King? E ele fala o que no discurso mais famoso dele? Eu tenho um sonho. Eu tenho um sonho. Então, a gente é movido por um sonho. A gente não é movido exatamente por mapas prontos. Porque a gente é muito singular. Cada pessoa é um universo e cada sociedade é um universo. Então, a gente precisa se unir por ideais em comum, sonhos em comuns. Exatamente. Né? Com certeza ali... É óbvio que cada pessoa ali, naquele discurso do Martin Luther King, ou pequenos nichos, pequenos grupos, pensavam diferente dele, no sentido do mapa, no sentido da estratégia. Mas tem algo em comum que une. Mas tem um sonho. É esse sonho que a gente tem que se unir. Que tem que cultivar. Né? O sonho, se a gente quer uma sociedade mais igualitária, mais justa, mais bonita, mais fraterna, enfim. Um sonho, um ideal. Como vai ser uma sociedade mais fraterna? Bom, esse como, ele é um pouco mais complicado. Exatamente. Eu acho que os processos, eles são mais difíceis, né? Assim, a gente enfrenta dificuldades, né? As coisas não acontecem facilmente. Eu acho que é até interessante pontuar isso. Não foi simples, não estralei meu dedo e consegui entrar na universidade. Tudo requer um processo e a gente acaba se transformando. Às vezes a gente vai um pouco no padrão mais automático, ou de certa forma a gente não tem como estar o tempo todo como se a gente fosse um cristalzinho de pensamentos positivos e né, às vezes a gente vacila. Eu vacilei também na fé, né? Eu tinha muita dúvida se eu ia conseguir ou não. Então eu acho que essas são coisas mais do caminho. O caminho é cheio de pedras, mas você quer chegar no fim. Sim, é esse o ponto. Sim, a fé que a gente falou, né? A fé que a gente sabe que a gente vai chegar. Que aquilo é superável. A gente vai chegar. Pode ser que eu caia, pode ser que o caminho não seja tão simples quanto parecia, mas eu vou encontrar guias. E a gente pode encontrar esses guias, né? Por isso que eu resolvi criar a comunidade online, que por enquanto é online, né? Do Medite Bem, que são pessoas engajadas na mesma busca. Na mesma busca. Elas têm o mesmo sonho. Cada uma vai encontrar, vai viver o seu próprio caminho. Nós temos um caminho em comum, que é a meditação, o autoconhecimento, a espiritualidade, mas é a mesma busca, é o mesmo sonho. E tá um guiando o outro, um ajudando o outro, um pegando na mão do outro, independente de onde esteja, né? Esse é o nosso sonho. Enfim, eu quero agradecer aqui a participação da Esther, é o segundo podcast que ela participa. Se você não viu o outro, lembra, tá aqui, foi sobre tarô e como ele é uma ferramenta de autoconhecimento. Esther, deixa a sua mensagem pro pessoal aqui pra gente encerrar. Eu vou deixar uma frase de um revolucionário argentino pra vocês aqui. A vida tem seus tropeços, tem os problemas, mas fica a lição. Endurecer sim, mas sem perder a ternura jamais. Obrigado, Esther. Pessoal, entre no grupo do WhatsApp. Quem quiser saber mais sobre esse assunto, quem quiser receber meditações guiadas e conteúdos exclusivos, tá aí embaixo, tá aí na descrição, como sempre.
E a gente se vê no próximo episódio. E até lá, fique em paz. Tchau, tchau. E sonhar. Quero um rio de águas tranquilas, sentir a força do sol matinal, abrir os braços ao sopro da brisa. Quero da vida o suor e o sal. Quero escutar passarinhos cantando, sentir o beijo da nova estação. E se perguntarem aonde eu vou e quando, responderei: sigo meu coração.